Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Ludmila, a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, espero que vocês estejam bem. Bom dia, Verônica, bom dia, Tel, shalom, shalom. Bom dia, Sara. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Bom dia, Yasmin. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma semana. Mais um devocional para a honra e glória do Senhor Jesus. Até aqui Ele tem nos sustentado, amém? Glória a Deus. Pessoal, deixa eu só pegar uma água que eu esqueci ali, eu já volto, só um minutinho, peraí. Prontinho, queridos. Senão depois, na hora da live, começa a falar, minha garganta fica seca, aí some a voz, o tempo tá tão seco, né? E aí a gente tem que estar molhando a garganta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente já vai orar. Amém? Opa. Só arrumar aqui. Aí. Nós já vamos orar para que a gente possa dar início, amém? Em nome de Jesus, para a nossa live. Vamos chamar a presença do doce amigo Espírito Santo sobre nós, para que ele conduza e tome conta e direcione essa live conforme a vontade dele. Então eu te convido a participar desta oração, amém? Enquanto os nossos irmãos e irmãs entram, a gente já ora e consagra essa live ao Senhor, amém? Bom dia, Cléo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, mais uma semana, mais uma segunda-feira reunidos aqui, Pai, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar no espírito de cada homem e cada mulher aqui, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este final de semana. Já te agradecemos por essa semana que se iniciou, Senhor, que será uma semana, Pai, eu creio e profetizo, abençoada, uma semana de milagres, uma semana, Papai, do qual nós veremos o agir do Senhor sobre nós e através de nós, do qual nós sabemos, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai realizar, Senhor, a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, aonde serão edificadas, Senhor, as nossas almas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço, Senhor, que nesta segunda-feira o Espírito da sabedoria repouse sobre cada homem e cada mulher, ó Pai, dos que estão aqui, Senhor, daqueles que passaram e daqueles que ainda vão entrar, Pai. Eu declaro, Senhor, a sua forte mão estendida sobre nós. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor comecem a se movimentar em favor de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, que em nome de Jesus repreenda o Senhor o espírito do homem. Repreenda, Senhor, em nome de Jesus, todo o mal, Pai. Nós repreendemos pela autoridade que há no nome de Jesus toda ação de principados e potestades locais. Selamos nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, qualquer tipo, Pai, de espírito maligno que queira vir, Senhor, trazer confusão, contenda, divisão, incredulidade, em nome de Jesus, religiosidade, caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, todos os muros de bloqueios que estavam sendo levantados pelo inimigo, para que os teus filhos não tenham compreensão da palavra, entendimento da escritura, cai por terra agora.
Em nome de Jesus, toca no nosso intelecto, Adonai. Prepara a nossa alma, Senhor. Alinha, Senhor, o nosso espírito com o seu, Pai. Que o Espírito Santo de Deus traga, Senhor, em nome de Jesus, o conforto e o confronto necessário a cada um de nós, ó Pai. Que haja um despertar, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Traga o Espírito Santo, Pai. Traga, Espírito Santo de Deus, o Espírito da revelação da palavra, Senhor. Nos fala o que está por trás da letra, Jesus. Nós queremos, Pai, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós, ó Pai. Que o nosso coração estejam sensíveis, em nome de Jesus, à sua voz, como um terreno fértil para sementes que vão ser lançadas. E essas sementes, Senhor, eu creio e eu declaro e profetizo que elas, ó Pai, germinarão, Senhor, em nome de Jesus, e darão muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus, sopra, Senhor, a tua palavra aos quatro cantos deste mundo, Senhor. E traz aqueles que precisam ouvir, Senhor, aquilo que precisa ser dito através de ti. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cléo, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Yasmin, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Denise, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Anne, shalom. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se existe alguém aqui de primeira vez, quero te dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, amém? Nós fazemos o nosso devocional de segunda, quarta e sexta, às 7h45, e nós estamos estudando o Antigo Testamento, amém? E nós vamos continuar a nossa leitura. Hoje nós vamos terminar o livro de 1 Crônicas, para a honra e glória do Senhor, e depois nós vamos ler Jeremias, tá? Então nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, e depois, se assim o Senhor nos conduzir, der tempo, nós vamos ler Jeremias 23. Então, para quem acompanha aí a leitura com a palavra, abra no livro de Jeremias, 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Na minha versão diz assim: doações de Davi e dos seus servos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. O rei Davi disse mais a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e ninguém mais para essa missão. Contudo, ele é jovem e inexperiente para realizar uma obra tão majestosa, pois este palácio não é para homens, mas para servir como casa de Yahvé, nosso Senhor Deus. Com todas as forças eu preparei para o templo do meu Deus todo o ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e todo o suplemento da melhor madeira para as de madeira, assim como pedras de berilo, ônix, de engaste, de ornato, pedras de várias cores, turquesas, todo tipo de pedras preciosas e muito mármore. Além disso, pelo amor que dedico à casa do meu Deus, quero neste momento doar o meu tesouro pessoal, ouro e prata, para a edificação do templo do meu Deus, afora tudo quanto já destinei como oferta para o templo do santuário. Eis, portanto, que ofereço 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes da casa, para os trabalhos em ouro e em prata, e para todos os objetos de arte produzidos pelos artesãos. Agora, quem hoje está igualmente disposto a ofertar suas dádivas a Yahvé, o Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria. Para os trabalhos de construção do templo de Deus, eles doaram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Todos quantos possuíam pedras preciosas, semelhantemente, ofertaram-nas ao tesouro da casa de Yahvé, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Vamos parar aqui, amém? Aí a gente continua depois no versículo 9. Então, para quem já estava aqui acompanhando, seja bem-vinda, Lucimar. A gente viu que
aqui Davi estava instruindo Salomão, dando instruções a ele de como o Senhor tinha dado o desenho do templo. Amém? O desenho ali do templo de Salomão, que é conhecido como Templo de Salomão, como que o Senhor tinha dado todos os desenhos para Davi, porém quem iria edificar, quem iria construir, não era Davi, mas Salomão. Porém, Davi, ele tinha um desejo muito grande dentro do coração dele, e a gente precisa entender que todo desejo que vem dentro do nosso coração, que aponta para a edificação do reino, queridos, ele surge primeiro no coração de quem? No coração do Pai. Então, como que a gente sabe quando um desejo é nosso e quando é um desejo do coração de Deus? Todas as vezes em que aponta para a edificação do reino, para a bondade, para fazer, amém, a obra, para abençoar a vida de outra pessoa, que é para glorificar, independente de qualquer coisa, que é para glorificar o nome do Senhor, que livra, que não tem nada a ver com o pecado, que não tem nada a ver com as coisas deste mundo, é o quê? É um desejo que primeiro nasceu no coração de Deus. Então, todo desejo concupiscente da carne, todo desejo que nos leva para o pecado, todos os desejos que nos levam para longe da presença de Deus, obviamente, não é um desejo que nasceu do coração do Senhor. Amém? Nasceu ali de uma natureza adâmica caída. E aqui Davi, por mais que ele não fosse edificar o templo com as suas próprias mãos, ele estava levantando um memorial, amém? Através de como? Não somente porque ele era pai de Salomão, mas ele também injetou o quê? A energia dele, o sangue dele, porque dinheiro no mundo espiritual é sangue, através das ofertas. E na hora que eu sentei aqui, que eu fui abrir a Bíblia para ver qual era a palavra para colocar aqui na descrição, né? Que coloca, que é 1 Crônicas 29, eu já vi o título do Ações de Davi. Eu falei, Senhor, o Senhor vai falar sobre dinheiro. Porque, queridos, eu sou muito sincera, eu não gosto de ficar falando sobre dízimos e ofertas. Porque o povo ainda tem Mamon como seu senhor. E infelizmente, é uma parte onde Satanás mais ataca o povo de Deus. Para trazer o quê? Cegueira espiritual. Para fazer com que os homens e as mulheres distorçam aquilo que nasceu primeiro no coração de Deus e não no coração do homem. Então vocês podem ver, queridos, que toda vez em que é falado sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia, Satanás se levanta trazendo espírito de confusão. Porque uns pegam e falam, ai, Deus não precisa de dinheiro, ai, mas a igreja não precisa de oferta, mas o pastor não precisa receber um salário, mas o missionário tem que fazer as coisas sem cobrar, ai, mas você não pode isso, mas não pode aquilo, sendo que é bíblico, sendo que Jesus não veio anular nada. Existem distorções, existem o quê? Pessoas que se permitiram ser acessadas por Satanás, por Mamon, e distorceram a verdade que é bíblica. Queridos, a oferta, ela já começou desde o início, lá com Caim e Abel. E Jesus, em nenhum momento, ele veio anular isso. E a gente precisa entender, sim, que todas as vezes em que nós não ofertamos e que todas as vezes em que nós não dizimamos, nós estamos roubando ao Senhor, sim. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Dízimo é bíblico. A casa do Pai não se sustenta de vento. Quem trabalha integralmente na obra não se sustenta de ar. Come e paga suas contas como eu e você. Eu falando agora como uma pessoa que vive disso, né? Não vivo, né? Vamos lá. O Senhor me pediu meu emprego. Só que eu vejo o cuidado de Deus em em todo o tempo. Sabe por quê? Porque existem pessoas, queridos, além do meu marido trabalhar, porque eu não sei se o meu marido, Deus vai pedir o emprego dele. Porque além do meu marido trabalhar, existem pessoas que ofertam na minha vida sem eu pedir. Por quê? Porque entenderam o propósito. Porque entenderam que a gente tem conta, que a gente paga, que a gente veste, a gente paga internet, a gente paga água, a gente paga luz, a gente tem alimento, a gente tem família. E isso é um mandamento, queridos. Então a gente precisa quebrar isso que Satanás colocou no meio do povo de Deus. E a palavra diz que eles dão o melhor.
Davi deu o melhor. Na igreja primitiva, se vocês forem estudar a igreja primitiva, o que acontecia na igreja primitiva? Era divisão. Tudo que é meu é do meu irmão. Tudo que é meu pertence ao meu irmão, porque na verdade não é nada meu. Porque não é nada sobre mim, é sobre ele. Então, é sobre o Pai. Então, a gente divide. Jesus ensinou a multiplicação. Quando ele poderia muito bem, queridos, ter falado para aquele povo, os 5.000 homens, só os 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, quando ele estava lá no milagre da multiplicação dos pães, ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter falado, cada um com os seus problemas, eu já ministrei, eu já preguei, eu já fiz milagre, eu já liberei um monte de palavra aqui, agora vocês pegam as coisas de vocês e vai cada um para sua casinha fazer o seu pão, fazer o seu cordeiro e assar o seu peixe. Mas Jesus falou: não, a viagem é muito longa para esse povo ir. O que vocês têm aí? Os discípulos, aqui nós temos um menino que tem apenas 5 pães e 2 peixes, tragues a mim. E o que o Senhor fez? Ele deu graças àqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ele dividiu o pouco que tinha. E o pouco que tinha sobrejou, ao ponto de todos os 5.000 homens, fora os discípulos e as mulheres e as crianças comerem e ainda sobrarem cestos cheios. Isso mostra, queridos, que quando nós damos graça por aquilo que a gente tem e a gente ainda se põe na permissão ali, se permite Deus usar, ele multiplica o pouco que a gente tem. Muitas vezes, queridos, a gente não multiplica aquele pouco que a gente tem. Por quê? Porque a gente acha que vai faltar. Porque a gente ainda está numa atmosfera de escassez. Porque a gente ainda está com uma visão limitada. Porque às vezes o Senhor fala no íntimo do coração. Vai lá e oferta. Vai lá e faz. Vai lá e compra um pão para aquele homem. Compra, sei lá, uma água para aquela mulher. Dá uns R$2 para essa criança que está vendendo doce. Não, vai fazer falta. O Senhor, então tá bom. Então você fica aí com pouco. Então fica você aí. Eu vou usar outra pessoa. Eu vou abençoar a vida de outra pessoa. Entenda. Entenda aqui. Deus não trabalha por barganha. Não é você ofertando e você dizimando que Deus vai te prosperar. Não, não é isso. Mas existe uma coisa que se chama lei da semeadura. Deus não vai dar semente para quem não sai ao campo para semear. E ele nós somos coparticipantes. Ele escolheu que nós sejamos coparticipantes da obra dele. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro, ele quer o teu coração. Só que todas as vezes em que a gente não oferta, só que todas as vezes em que a gente não abençoa, só que todas as vezes em que a gente não reconhece o sacrifício de alguém que está ministrando a palavra, a gente está endurecendo o nosso coração. E tá tudo bem se você não sente de abençoar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor também fala que é pra gente dar com amor. Que se você não sentir amor em dar, é melhor que não dê. Que se você não sentir amor em cuidar das coisas do Pai, é melhor que não faça. A palavra do Senhor diz, ou você dá com alegria, ou você não dá. Fique com o seu dinheiro. Deus vai levantar outra pessoa para dar. E, queridos, vocês podem ver. Às vezes, é igual o Senhor falou. A oferta que agrada o coração do Pai, não é uma oferta com vários dígitos. É uma oferta sincera. A oferta que subiu com um aroma suave, que Jesus falou, foi a oferta da viúva. Não adianta chegar e, eu vou ofertar R$1.000 se você está dando com soberba. Se você está falando, porque eu tenho. Não, às vezes aquele que doou 50 centavos, R$1, o Senhor falou, hoje entrou milagre, prosperidade dentro dessa vida, porque o pouco que tinha, deu. E nós precisamos, queridos, destronar Mamon da nossa vida. E isso é em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente só vai entender
a dimensão, nós só vamos entender a dimensão de dízimos e ofertas quando se entende que você recebeu a maior oferta viva na cruz e nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, verdadeiramente, não consegue dizimar e ofertar. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que só existe um espírito maligno que é visto como Senhor, que é Mamon. E aí, se você, e a palavra do Senhor diz, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, se o meu coração estiver em Cristo, logo o meu tesouro está onde? Nas coisas para com Cristo. Eu vou dar tudo que é meu, a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, o ar que eu respiro, tudo para o quê? Para edificar o reino. Não é o templo do homem, mas o reino. Agora, se eu não nasci de novo, se eu ainda tenho uma natureza corrompida, se eu tenho ainda uma natureza, amém? Que ainda é pego a bens materiais, que é pego a monetário, que é só venha a nós e vosso reino nada, queridos. Eu ainda não tive um novo nascimento. Porque eu só estou pensando em me beneficiar, mas eu não tenho a capacidade e a coragem de ir lá e abençoar a vida de outra pessoa. Às vezes não vai ter dinheiro, mas você pode abençoar com um serviço. Ofertar tempo. O que eu faço aqui é uma oferta de tempo. Porque, queridos, eu conto na palma de uma mão quem abençoou meu ministério. Dá para colocar na palma de uma mão quem abençoou. Mas o Senhor envia a provisão. Porque o Senhor não deixa, amém? Os filhos dele que se dispõem a servir com tempo desamparado. E talvez um dia você chegue e você tenha esse chamado de viver da obra, de viver fazendo missão. Eu quero falar para você, queridos, é assim como o Senhor disse para mim. Eu quero dizer para você, quando esse tempo chegar, se é isso que o Senhor tem para a tua vida, não tema, porque o Senhor se encarrega de cuidar. Você vive milagres constantes. Eu quero dizer para vocês, querido, que todas as semanas eu vivo um milagre na presença de Deus. Quando eu me permitir ser totalmente cuidada por Ele. Porque, queridos, a gente não sabe quando vai chegar. Isso é viver na dependência do Senhor. Você não sabe quando Deus vai mandar uma pessoa abençoar o ministério. E quando digo ministério, é a minha vida. Porque hoje a minha vida é somente para Ele. É impressionante, queridos. É impressionante o cuidado de Deus. É impressionante o cuidado de Deus. Quando você menos espera, que você olha e fala, cara, e agora? O Senhor fala, tá aqui. E aí uma pessoa, eu falo, Senhor, como o Senhor me constrange? Então, se você tá aqui e você passa por isso, ou você sabe que Deus já te chamou para você viver assim, eu quero falar para você, confia no Senhor. Ainda existem aqueles que escutam a voz do Pai e fazem o que o Pai manda. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui é, Davi, ele fazia tudo com amor. E ele levou, amém, todos aqueles que estavam sobre o seu comando no reinado para fazer da mesma forma, ser coparticipante da edificação do templo. Vamos lá, versículo 9. Ação de graças de Davi. Todo o povo muito se alegrou diante da atitude do rei e de seus líderes, porquanto entregaram essas ofertas com alegria, generosidade e pureza de coração a Yahvé, o Senhor. E o rei Davi, de igual modo, ficou extremamente satisfeito. Porque quando nós damos com alegria, quando nós fazemos de pureza de coração, a gente fica satisfeito. A gente fala, cara, eu fiz aquilo que deveria ser feito. E não demora muito você ver favor de Deus. Não é barganha, queridos. Mas é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Não tem como. Você acha mesmo que Deus vai ver a sua generosidade e Ele não vai liberar mais sementes na sua mão? É a lei da semeadura e a gente fica grato e a gente fica feliz. Amém? Amém.
Amém, Lu. Versículo 10. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse a Yahvé, declarando: Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra há dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos e louvamos o teu glorioso nome, ó Yahvé, o Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti o que é teu. Amém? Gente, isso, eu vou ler de novo. Versículo 14. Entretanto, quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Diante da tua presença somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança alguma. Ó Yahvé, nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu nome, vem das tuas próprias mãos. E todo esse tesouro pertence a ti. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade, na sinceridade da minha alma. Ofereci voluntariamente todas essas riquezas e agora vi com imensa satisfação que o teu povo que se encontra aqui igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos e encaminha o coração deles para ti. Dá ao meu filho Salomão um coração sincero e honesto, a fim de obedecer os teus mandamentos, os teus decretos e os teus princípios, para que possa edificar este templo, para o qual reuni todos os recursos necessários. Então Davi declarou toda a comunidade: bendizei, pois Yahvé o Senhor vosso Deus. E toda a assembleia bendisse a Yahvé, Deus de seus antepassados, e ajoelharam-se em sinal de plena adoração e dedicação ao Senhor Deus e perante o rei. Queridos, todo mundo aqui sabe que o povo judeu é o povo mais próspero que tem. O povo judeu é o povo mais próspero que tem sobre a face da terra. Eles são muito prósperos. Eles são muito prósperos. E isso não é à toa, queridos. A prosperidade do povo judeu não é à toa. Porque, além deles serem prósperos, uma chave que o povo judeu tem, eles são abençoadores. Eles não são miseráveis. Eles não são miseráveis. A sogra da minha irmã, ela trabalhou num banco de judeu. Os donos eram judeus. E ela é deficiente, né? Ela tem deficiência auditiva. Ela não fala, ela é surda e muda. E lá, o banco é banco de ouro, né? Não é esse banco normal que a gente coloca as nossas finanças. Não, é banco de transações de ouro. É coisa de gente que tem dinheiro. Só que o cuidado que eles têm, é que agora ela não tá mais lá, né? Acho que vai fazer uns 6 meses que ela saiu. O cuidado que eles têm com os funcionários é surreal. É surreal. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Dos benefícios. Não, ela é surda e muda.
ela não fala. Ela é surda e muda, tá? Ela não fala e nem escuta. Ela é surda e muda mesmo. Tanto ela como o marido dela. Só para vocês terem ideia dos benefícios que esse banco dá, o vale alimentação, que é aquele vale que você vai no mercado, queridos, era quase 4 mil reais. Oi, filho. Peraí. Era quase 4 mil reais. Ao ponto dela fazer despesa para ela e ainda emprestar o cartão para os 2 filhos que ela tem. Vocês têm noção? Qual é a empresa, queridos? Não é falando, mas qual é a empresa que dá um cartão de vale alimentação de 4 mil reais? Fora o que ganhava no final do ano, fora os benefícios. Gente, o povo judeu, eles são prósperos, por quê? Porque eles abençoam as pessoas, porque eles não acumulam as sementes nas sementeiras, porque eles não são aqueles que guardam, eles não pensam, eu vou guardar, eles não saem gastando a torta e a direito, mas eles também não são aqueles que são miseráveis, não. Eles não acumulam tesouros na terra. Eles entendem que o dinheiro tem energia e que precisa ser movimentado, que a gente precisa colocar nos lugares certos. E eles entendem que existe um banco de investimento muito grande. E qual é esse banco? O reino de Deus, querido. É o reino do Senhor. É o reino do Pai. Eu quero dizer algo aqui que talvez você não saiba. Lá, nas outras religiões, no reino das trevas, eles fazem tudo o que precisa ser feito, sabia? Que eles pagam para tudo. Eles pagam mensalidade do terreiro, porque precisa limpar o terreiro. Eles ofertam na vida do Pai de Santo. Eles pagam para fazer trabalho. Eles pagam para tudo. E o povo cristão tem o péssimo hábito de achar que, eu não tenho que fazer nada, porque vive aquela palavra que diz assim, vive de forma errônea, de graça recebestes e de graça dá. Espera, porque aquilo que Paulo está dizendo a palavra não pode ser realmente cobrar para pregar. Se eu recebi de graça o dom da interpretação, de ter conhecimento da palavra, eu não vou vir aqui e vou cobrar para você. Isso é errado, isso é antibíblico. Isso é heresia, é fora da palavra do Senhor. Agora, eu ofertar, eu ajudar a cuidar do reino, da casa do Pai, para que a casa do Pai vai lá e abençoe a vida de outras pessoas, é bíblico. É bíblico. E nós não estamos vivendo Bíblia. Muitos não estão vivendo Bíblia. Porque acha que pode fazer com o dinheiro dele o que bem quiser. Só que deixa eu te falar, nós acabamos de ler. Tudo é dele e tudo volta para ele. E ele não te obriga a fazer isso. Só que aí você está mostrando onde está o teu coração. Queridos, o Senhor sabe que eu detesto, eu não suporto falar sobre dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não têm o entendimento. E eu falo, Senhor, nesse ponto é só o Espírito Santo de Deus que pode ministrar, é só o Espírito Santo de Deus que pode falar. Mas eu acredito que se o Senhor está trazendo este tema para encerrar 1 Crônicas nessa semana, nesse início de semana, perto da chave de milagres que nós vamos ter, é porque o Senhor quer fazer coisas novas ainda este ano na vida das pessoas. Só que existem pessoas que ainda estão com o coração preso a mamon. Achando que o outro tem a obrigação de abençoar a vidinha dele e ele não tem que fazer nada. Só vive a metade do verso do Pai Nosso. Que venha a nós o teu reino. Só venha a nós. O vosso reino nada. É só venha a nós. Eu só quero receber. Eu só quero receber. Eu não quero dar nada. E quando dá, ainda dá igual Caim. Ainda dá igual Caim. Queridos, Caim matou Abel por conta de uma oferta. Porque a oferta de Abel subiu como um aroma assim, suave às narinas do pai, porque Abel deu o melhor.
Abel deu com amor. Caim deu aquilo que sobrava. Caim deu o que restava, com ódio ainda. Queridos, oferta é desde o início. Abraão deu oferta a Melquisedeque. Melquisedeque era maior do que Abraão. Se você voltar lá nas escrituras e estudar o que eu estou te dizendo, você vai ver que o rei Melquisedeque era maior que Abraão. E ele foi lá e ele deu a oferta a Melquisedeque, porque Melquisedeque estava apontando para Cristo. O sacerdócio de Jesus é o sacerdócio de Melquisedeque. Então Abraão ele já estava fazendo uma oferta a Cristo. Lá no início. Bom, isso aqui, depois é que Deus vai me trazendo umas coisas aqui. Amém? Entenda, querido, que toda vez que você oferta, você não está ofertando para o teu pastor. Você não está ofertando para o teu líder. Você não está ofertando na tua igreja. Você está ofertando na casa do teu pai. Algo que é dele. E ele só quer que você seja coparticipante da obra com ele. Ele só quer ver onde está o teu coração. Porque se você não fizer, ele vai levantar outra pessoa que já entendeu o significado do amor e reino e ele vai fazer aquela pessoa fazer o que tem que ser feito e ponto final. A vontade dele vai se cumprir. Aí é uma opção minha e tua ser portador dessa vontade ou não. É simples. Deus quer destronar Mamon. Deus quer destronar a escassez. Deus quer destronar a semente de Caim que ainda existe dentro de cada um de nós. Porque sim, muitas vezes nós somos egoístas. Porque sim, muitas vezes nós somos miseráveis. Porque sim, muitas vezes a gente tem, mas a gente não dá. Porque muitas vezes a gente escuta a voz de Deus, mas a gente não faz o que Deus mandou. Porque tem medo da falta. Porque então tem o espírito do julgamento, tem o espírito do apontamento. Ai, mas ele deve ter mais dinheiro do que eu. Querido, não importa. Não importa se o outro tem mais dinheiro do que você. Se Deus mandou, ele não quer, ele não está abençoando o outro, entenda? Que todas as vezes em que a gente oferta, nós acabamos de ler, que todas as vezes em que a gente oferta o nosso tempo, o nosso dinheiro, tudo que é nosso, não é o outro que ganha, somos nós. Somos nós que ganhamos. Não é o outro que é o abençoado. Não é quem está ganhando que está sendo abençoado. O abençoado sou eu que estou abençoando. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes a gente acha que a gente ofertar na vida do outro o tempo, que a gente ofertar o dinheiro, que a gente ofertar qualquer coisa que seja na vida do outro, eu estou abençoando a vida da minha irmã. Não, eu que estou sendo abençoado, porque, cara, eu ouvi a vontade do Pai. Eu ouvi, eu estou sendo coparticipante. Meu Deus, se alegra o meu coração. Todas as vezes em que eu posso abençoar a vida de alguém, eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu condição de abençoar. Porque o pouco que eu tenho, eu estou abençoando, Jesus. E quando eu não tenho, o meu coração se entristece. Eu falo, cara, eu não tenho nem R$5 para poder abençoar essa pessoa que está vendendo essa bala que às vezes ele precisa. É o único jeito dele levar um alimento para dentro da casa. E me parte o coração. Às vezes vê as pessoas julgando o outro. Vai trabalhar, vagabundo. Para de julgar. Tira esse espírito de julgamento. Deus vem das formas como a gente menos imagina. Jesus pode vir da forma como a gente menos imagina. Queridos, Jesus não vai aparecer para mim e para você com vestes brancas e uma auréola na cabeça. Jesus vai aparecer para mim e para você como necessitado. Jesus vai aparecer para mim e para você como diz a palavra, quando estive preso e foste me visitar, quando tive fome e me deste de comer. Aqueles que a gente despreza, pode ser Cristo, pode ser o Cristo. Para ver aonde está o meu e o teu coração. Às vezes a gente fica clamando para Deus, muda a minha vida, muda a minha vida. Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não mudam? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por quê? Porque ainda está preso nas coisas deste mundo, nas coisas da carne.
as coisas materiais, não entendeu, não viveu o que a gente acabou de viver aqui, de ler, do versículo 9 até o versículo 20. Vamos lá, versículo 21. Alegria e oferta de sacrifícios. No dia seguinte, prepararam e ofereceram sacrifícios diante de Yahvé, e lhe apresentaram em holocaustos 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de libações, as ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo o povo de Israel. Naquele dia, todos comeram e beberam com grande alegria em seus corações, na presença de Yahvé, o Senhor. E pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, rei, ungindo diante de Yahvé como governador soberano do povo, e Zadok como sacerdote. Assim Salomão foi assentado como rei no trono do Senhor, sucedendo a seu pai, o rei Davi, e Salomão muito prosperou, e todo Israel lhe foi submisso. Todos os chefes, líderes e mais nobres guerreiros, bem como todos os filhos de Davi, prometeram absoluta lealdade e obediência ao rei de Salomão. À vista de todos os filhos de Israel, Yahvé engrandeceu sobremaneira Salomão e concedeu-lhe um reino de um esplendor e um poder jamais conhecido por nenhum dos homens que reinaram antes dele sobre Israel. A morte do rei Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas do profeta Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, incluindo todos os detalhes sobre o seu reinado e com todas as provações pelas quais teve de passar, assim como Israel e todos os reinos das terras. Queridos, então aqui a gente viu, amém? Que Salomão foi próspero, assim como Davi também foi próspero. Só que existia algo aqui na vida desses dois. Davi, ele cumpriu princípios. Salomão também cumpriu princípios. Salomão se perdeu depois? Se perdeu depois. Mas enquanto ele foi fiel, mas enquanto ele foi obediente, mas enquanto ele cumpriu a palavra que o Eterno determinou, o Senhor, ele traz a bênção e a provisão, queridos. Muitos são enganados pelo maligno. Muitos têm a mente perturbada pelo maligno. Ai, mas tem pessoas que não são cristãos e prosperam. Deixa eu te falar algo. Eles não prosperam. Satanás engana eles. Porque só existe um que é dono de todo o ouro e toda a prata, que é o Deus vivo de Israel. Satanás, ele tem riquezas, mas ele não dá. Ele empresta. E se você não fizer o que ele quer, ele toma de você. Algo que é primordial e que sem ela você não tem vida, que é a sua alma. Queridos, para a gente ser próspero com Cristo, a gente só precisa entregar a vida para ele e fazer o que tem que ser. Deus não trabalha, não dá nada por barganha. Ele dá porque ele é teu pai, até porque é teu por direito e por herança. Então, é algo que é seu. Você só vai tomar posse que é seu. Agora, lá nas trevas, não. Ou você faz um pacto, vendendo a sua alma para ter poder, luxo e fama, ou você não tem. Com Cristo não é assim. Porque tudo é teu, por herança, por direito. Porque através da morte de cruz, o Senhor Jesus nos devolveu a nossa identidade de filho. O Senhor nos devolveu o nosso acesso aos tesouros celestiais. O Senhor nos devolveu o nosso acesso ao Pai. E é isso que as pessoas não entendem.
E é isso que muitos, infelizmente, dos nossos irmãos, tem muitos dos nossos irmãos que estão deixando o caminho da verdade e da luz para ir para o caminho das trevas e do engano. Atrás do quê? De prosperidade e riqueza. Mas estão fazendo pactos. Estão perdendo a alma por algo que o tesouro e que a traça e a ferrugem corrói. O tesouro que a traça e a ferrugem corrói. Queridos, que em nome de Jesus a gente não venha mais ter o nosso coração no dinheiro. Que a gente não venha mais, em nome de Jesus, se permitir ser roubados daquilo que é nosso por direito e por herança. Que a gente, em nome de Jesus, seja obediente àquilo que o Senhor pede. Que a gente, em nome de Jesus, possa ter um coração abençoador como o de Cristo. Longâmino, bondoso, piedoso. Que a gente pare de viver só venha a nós e vosso reino nada. Porque tem gente que além de nem ofertar, ainda cobra, ainda vai lá e fala mal do outro que está ofertando às vezes na vida dele. Que não faz nada. Desculpa, mas não nasceu de novo. Precisa ir para o Gólgota. Precisa pegar a cruz e morrer verdadeiramente. Entenda, querido. Eu vou te falar algo que talvez você não tenha escutado, ou talvez já escutou, mas ainda não assimilou. Deixa eu te falar algo. Para se nascer uma árvore, para se nascer uma flor, para se nascer qualquer tipo de coisa, precisa de uma semente. E essa semente, ela tem que morrer para poder germinar e dar fruto. Entenda o que eu estou querendo te dizer. Eu e você somos uma semente. E para a gente poder gerar fruto, a gente precisa morrer para que se tenha vida. É morrer para a natureza adâmica, é morrer para a minha visão limitada, é morrer para o meu egoísmo, é morrer para as minhas acusações, para os meus apontamentos, para os meus julgamentos, para as minhas ideologias que são totalmente errôneas e que não condiz com a palavra, porque eu estou ouvindo aqueles que estão cegos no meio do mundo, porque eu não estou ouvindo os meus ouvidos espirituais apenas com os meus ouvidos carnais, porque a minha alma está contaminada. Para que a gente tenha vida e vida em abundância, e para que a gente dê frutos, é preciso morrer. A semente tem que morrer para que ela germine e dê fruto. Então a gente precisa fazer uma meditação e uma autoavaliação. Será que eu já morri? Será que eu já morri? Será que eu morri verdadeiramente? Será que você morreu para poder dar fruto? Porque às vezes, querido, às vezes a gente não está dando fruto porque a gente ainda não morreu. Talvez foi lançado num terreno, a semente foi lançada não no terreno fértil. E o Senhor quer que a gente morra por inteiro. Para poder dar fruto e fruto em abundância. Porque às vezes a semente está lá, plantada, mas não está sendo regada com a água da vida. Porque às vezes o Senhor pede para fazer algo e a gente não faz. Porque às vezes o espírito da incredulidade está sufocando a semente. O espírito da religiosidade está sufocando a semente. O espírito do julgamento está sufocando a semente. Amém? Versículo, agora vamos lá, Jeremias 23. Vamos ver se vai dar tempo? Eu acredito que dê. Jeremias capítulo 23. Oráculos messiânicos, o rei. Então tá falando aqui, nós vamos falar, apontando, Jeremias trouxe uma palavra da parte do Senhor apontando para Messias, amém? Para Yeshua. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor.
eu, pessoalmente, reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Então, aqui o Senhor diz, através da boca de Jeremias, amém, que Cristo iria vir e iria recolher, iria pegar e juntar as ovelhas do Pai, aquelas ovelhas que os sacerdotes estavam fazendo com que elas se perdessem. Então, Cristo vem e recolheu a mim e a você, novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nenhuma se perdeu. Os remanescentes, queridos, aqui somos eu e você. Os remanescentes aqui somos eu e você. Reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem. Será que nós estamos pastando verdadeiramente em pastos verdejantes? Será que nós estamos ouvindo a voz do nosso pastor? Porque nós já fomos recolhidos. A ovelha reconhece a voz do pastor. Um filho reconhece a voz do pai. E isso é em todas as áreas. Espiritual, sentimental, financeira, emocional, em todas as áreas. A ovelha reconhece a voz do pastor aonde ele estiver. Um filho reconhece a voz do pai aonde estiver. Versículo 5. O renovo no trono davídico. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Será que nós estamos representando esse sacerdócio? Será que nós estamos representando esse sacerdócio? Porque, queridos, nós fazemos parte desse reino. Eu quero dizer, queridos, que você é príncipe e princesa por direito e por herança, por conta de Cristo. E que você também tem direito e o dever de cuidar do reino do Pai. E aí eu te pergunto, você tem feito o que é correto e justo? Perante a vontade do Pai? Verdadeiramente nós temos cuidado das coisas do Pai? E quando o Senhor diz cuidar das coisas do meu Pai, quando Jesus está dizendo eu vim e eu cuido das coisas do meu Pai, ele cuida das coisas do Pai no todo. É no todo. Jesus, ele não veio para dividir nada. Ele veio muito pelo contrário. Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio se cumprir. Ele é a própria lei. Jesus pagou tributo. Jesus fez tudo normal. Ele cuidou, ele fez tudo com ordem, com zelo e decência. Queridos, eu quero te dizer, se Cristo pagou o tributo, por que de acho você não paga os teus impostos? Se existe alguém aqui que só nega imposto, você está trazendo maldição para dentro da tua casa. Se você tem gato net, gato luz, gato água, gato qualquer coisa, você está trazendo maldição para dentro da tua casa. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Porque se nós estamos na terra, nós vivemos pela lei da terra. Cristo fez isso. Só que muitas vezes o cristão acha que é esperto demais. Só que muitas vezes Satanás entra dentro das finanças do cristão. Por quê? Porque ele acha que ele é superior, que não vai dar nada. E a vida vira uma desgraça. Às vezes não está uma desgraça agora, mas está trazendo maldição para a próxima geração. Entenda que todo ato tem uma consequência. Pode não vir agora, mas uma hora ela vai chegar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja bom ou ruim.
Deus é tão misericordioso que até na nossa colheita, Cristo dá a mão na colheita ruim e fala, vamos lá, eu te perdoo. Você pecou, você errou, você fez errado. Vamos lá, vai ter que colher, mas eu tenho misericórdia e eu vou andar com você. Vai e não peques mais. Mas será que nós estamos cuidando com justiça? Versículo 6. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito. Queridos, deixa eu te falar algo. Algo que o Senhor colocou queimando dentro do meu espírito agora. Às vezes a gente abre a boca para pegar e falar assim, nossa, é muita injustiça. Nossa, que injustiça que estão fazendo com aquela pessoa. Que injustiça que estão fazendo com aquele homem. Nossa, você viu que injustiça? E nós estamos sendo coparticipantes da justiça, nós estamos carregando o nome do Senhor, Jeová Tsidkenu. Porque quando nós vemos o irmão passando fome e não ajudamos, nós não estamos praticando justiça. Porque quando nós vemos missionários pedindo ajuda para ministrar a palavra em lugares que estão perdidos, que não tem como... Queridos, tem gente, tem missionário que não tem água encanada para tomar um banho, que não sabe como vai comer. Será que a gente está praticando justiça, sendo que eu tenho? Ah, mas eu tenho pouco, mas o pouco com o Senhor é muito. Mas o pouco com o Senhor, ele é muito. Será que nós estamos tendo ato de justiça? Quando diz que o Senhor é justo, ele é justo em todas as esferas, em tudo. A igreja primitiva, queridos, era justa. Se eu tinha 2 pães, eu pegava um e dava para o meu irmão. Se eu tinha 2 peixes, eu pegava um e dava para o meu irmão. Será que nós estamos praticando justiça? Será que nós estamos carregando essa característica e essa verdade? É esse Senhor? O Senhor é a nossa justiça? Ou nós só queremos a justiça para mim? Ai, Senhor, eu preciso da tua justiça. Mas você está praticando a justiça? E é em todas as áreas. Estais sendo justos? Queridos, eu quero dizer algo. O tribunal do céu, a gente pode acessar, sabia? Para pedir justiça. Quando a gente está passando por algum processo, seja aqui na terra, né? Aqui na terra, algum processo de injustiça, seja ela com algum processo que você tem, você está sendo injustiçado, você pode pegar e subir nas regiões celestiais e pedir uma audiência com o justo juiz. Sabia disso? Que você pode? E o Senhor desce com o favor? Desce com o favor se você está sendo justo. Tem muita gente acessando a corte celestial que não pratica justiça e está clamando por justiça, só que a gente esquece que Deus é justo juiz. Ele não vai pender nem para um lado e nem para o outro. A balança de Deus, ela é justa. Então, para a gente pedir justiça, Senhor, vem com justiça na minha causa, você também tem que estar estando com justiça. Deus não vai trazer justiça para aquele que se comporta com injustiça. Deus é justo, ele traz justiça para quem é justo. Tá cheio de gente pedindo justiça para Deus, mas que tem uma conduta injusta. Queridos, eu preciso te alertar. Para de ficar pedindo justiça se você não está sendo justo. Deus é justo juiz. Ou você acha que ele vai te beneficiar e ir lá e sentar a madeirada no outro? Que diferença tem de você para o outro? Nenhuma. É filho igual. Porque saiba que o outro também pode estar pedindo justiça. A gente precisa parar de querer estar sempre do lado mais alto da balança. Porque a gente é muito bom de falar, Senhor, vem com justiça, Senhor, vem ao meu favor. Só que a gente não para e olha para trás e fala, Senhor, eu também estou sendo injusta nessa área aqui. Eu não posso estar pedindo justiça porque eu estou sendo injusta nisso, eu estou sendo injusta naquilo. Deus é justo juiz.
Ele não pende nem para um lado e nem para o outro, ele é justo. Ele vai trazer justiça para quem anda no caminho da justiça. Para quem está na injustiça, querido, não adianta. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Justiça para quem é de justiça. Espada para quem é de espada. Misericórdia para quem é de misericórdia. Às vezes a gente se acha o alecrim dourado. Às vezes a gente se acha, ai, Senhor, vem com justiça, é muita injustiça o que eu estou vivendo. E aí Deus está lá, realmente, é muita injustiça o que você está vivendo. Só que eu estou vendo que você também praticou atos de injustiça. Como que eu posso ser justo se você não está sendo? Queridos, eu sei que é uma palavra forte, mas Deus está trazendo alinhamento. Não adianta a gente querer pedir algo que a gente não dá. Não adianta a gente querer reivindicar algo que a gente não está fazendo. Deus é justo juiz. Ele não vai pender nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai ser justo. Se você merece a justiça, ele vai te dar justiça. Mas se você merece o alinhamento, ele vai te dar o alinhamento. Mas ele é tão misericordioso que ele vai pegar na tua mão e ele vai passar pelo alinhamento. Vamos, eu estou com você para que você cresça, para que você amadureça, para que você carregue todas as essências que o meu Pai tem. Vamos lá. Versículo 8. Mas dirá, juro em nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou. E eles viverão na sua própria terra e herança. Versículo 9. Ai dos profetas mentirosos. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição a terra se desespera, em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no templo erguido em minha homenagem, encontro espalhadas as suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para as quais serão excomungados e neles se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano do seu castigo, assevera Yahvé. Versículo 13. Entre os profetas de Samaria, observei algo, deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal, e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. O que o Senhor está dizendo aqui através da boca de Jeremias? Que os profetas lá de Samaria estavam trazendo revelações, não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito da falsa profecia, que é Baal. Queridos, vocês entendem agora o porquê, queridos, que a gente não pode ficar indo atrás de profecia? Que a gente não pode ficar, Senhor, ai, fala comigo. Senhor, usa o teu profeta. Senhor, fala comigo. Ai, eu vou entrar numa live de profecia. Aí planta 50 mil folhinhas. Aí, ai, o Senhor está te dizendo, queridos, discernimento de espíritos. Uma profecia, a profecia, já foi dito isso aqui, eu vou falar mais uma vez. A profecia do Senhor, ela só vai testificar, na grande maioria das vezes, só vai testificar aquilo que o Pai já falou com você. A profecia aponta para Cristo. A profecia não fere princípio. A profecia não pode jamais... Uma profecia não pode jamais te afastar do Pai. Uma profecia jamais pode trazer confusão dentro do teu lar. Uma profecia vinda da parte do Senhor traz edificação, exortação e consolo. Vamos lá. Entre os profetas de Jerusalém, vi também algo horrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e na falsidade. Estimula os que praticam o mal,
para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Sabe aqueles homens e mulheres que se dizem profetas e profetisas, que pegam e falam assim, não tem problema nenhum não, você ficar namorando e fornicar, ter sexo fora do casamento, não tem problema, você precisa conhecer, como que você vai casar com alguém que você nem sabe como que é? Misericórdia. Está debaixo do espírito de Baal, Jezabel, falso profeta, misericórdia. Um profeta de Deus nunca vai ser compatível com o pecado, jamais, jamais. Um profeta do Senhor vai ser compatível com o pecado, ou vai levar você a pecar. Pelo contrário, ele vai fazer de tudo para você se alinhar, te corrigir, fazer a techuvá. Vamos lá. Estimulam para os que praticam o mal, para que nenhum deles reflita e se converta. Para mim, são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. Irmã, mas como que eu vou saber que essa profecia é da parte de Deus ou não? É por isso que você precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque na hora em que você ouvir, vai queimar no seu coração ou não. Na hora em que entrar pelos seus ouvidos, Deus vai falar: isso não é proveniente de mim. Não fui eu que disse. Você sente. Querido, um espírito testifica outro espírito. Entenda, você não vai julgar o profeta, mas você vai julgar a profecia. E a profecia, ela tem que ir de acordo com a palavra. Ela não pode fugir do crivo da escritura. Versículo 17. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. Sabe esse povo que fica só falando, você vai ter bênção. O Senhor entrou, está entrando salvação hoje na tua casa, está entrando prosperidade. É porque você vai crescer isso e aquilo outro. Mas em nenhum momento a pessoa fala para consertar. Em nenhum momento. Às vezes a pessoa sabe, queridos, às vezes a pessoa fala, mas cara, eu tô fornicando, eu tô mentindo, eu não tô fazendo nada certo e Deus vai me abençoar, eu vou continuar nesse caminho. Cara, mas eu tô fazendo coisas que desagradam o Senhor, então Deus é assim mesmo? Ele vai me abençoar mesmo eu fazendo as coisas que desagradam? Então para que eu vou mudar? Aí sabe o que acontece? As coisas que foram profetizadas não vai acontecer, porque não veio da parte do Senhor. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e fica com raiva de Deus. É porque eu recebi uma profecia e a profecia não se cumpriu. Claro, mas você não soube nem esquadrinhar a profecia? Você não teve nem discernimento com o Espírito Santo para saber se aquela profecia era verdadeira ou não, e a culpa ainda é de Deus? Sendo que a profecia não veio dele? Sendo que Deus não mandou o profeta falar nada? É por isso que a gente precisa ter entendimento e conhecimento, intimidade com o Espírito Santo, queridos. Porque muitas vezes tem profecias que não vão acontecer na minha vida e na tua vida porque simplesmente não veio da parte do Senhor. E o Senhor não tem culpa disso, porque ele fala, da minha palavra que sai da minha boca eu dou conta, o que não saiu da minha boca eu não tenho nada a ver com isso. Como que eu vou cumprir algo que não fui eu que disse? Concordam? Faz sentido para vocês? Porque muitas vezes a gente recebe profecia e não está tendo um alinhamento com o Espírito Santo de Deus, e aí não acontece a profecia e você sabe que você não está apto para receber aquela profecia, e aí não realiza. Aí a pessoa fica de birra com Deus, porque eu recebi uma profecia e não se realizou. Aí a pessoa pega e às vezes até sai da fé cristã, porque coloca a culpa em Deus, mas em nenhum momento foi Deus que falou.
Em nenhum momento foi Deus que abriu a boca dele e falou. Em nenhum momento Deus falou que ia fazer tal coisa, querido. Então ele não tem que fazer o que ele não disse. Porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, para fazer cumprir a palavra que sai da boca dele. A palavra que sai da boca do homem sem o Espírito Santo, quem tem que prestar conta é o homem. E a culpa não é só do homem, a culpa é de quem recebe também, porque não está alinhado com o Espírito Santo e não está vendo se aquilo provém de Deus ou não. E o que mais vai aparecer aqui, queridos, no tempo de agora, são falsos profetas. Venham, venham, porque é o espírito do anticristo. Você não precisa parar de pecar. Você não precisa parar de fornicar. Você não precisa parar de ver filme pornográfico. Você não precisa parar de se masturbar. Você não precisa parar de encher o globo no final de semana. Você não precisa. Por quê? Porque Deus vai te dar. Porque Deus te ama. Porque nós estamos na graça. Ai, porque a graça. Porque a graça. Não é assim que funciona. Vamos lá, versículo 18. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Então, queridos, para que a palavra se cumpra, nós precisamos obedecê-la. Nós precisamos obedecer a palavra. Versículo 19. Aí está a tempestade de Yahvé. A sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas, entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Quando o Senhor diz aqui que os profetas, se os profetas tivessem compadecido ao conselho, quer dizer que se eles tivessem subido em oração para ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Estamos no livro de Jeremias, capítulo 23, irmã. Paramos no versículo 22. Quando diz aqui subir, tivesse ido ao meu conselho, é subir em oração, subir em santidade, subir em conexão com aquele que é a voz. O Espírito Santo de Deus. Queridos, não existe profeta sem vida com Deus. Não existe profeta na promiscuidade. Não existe profeta na fornicação. Não existe profeta na mentira. Não existe. Um profeta tem uma vida separada. Um profeta tem uma vida de oração. Anda na palavra. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele não andar, vai vir juízo. Vai vir juízo da parte do Senhor. Você não vai ver profeta de Deus no meio do oba-oba, queridos. Em meio de festinha de carnaval, você não vai ver profeta fazendo coisas que não diz, que não condiz com a palavra. Como que eu sei, irmã? Um espírito testifica outro espírito. Sobre você também no conselho. Vai queimar. O Senhor vai falar, eis que é homem de Deus, eis que é mulher do Senhor. Caso contrário, não vai. Versículo 23. Portanto, assim indaga o Senhor, eu sou apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu os observe? Assevera Yahvé.
Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Cuidado. Para quem fez aqui a imersão dos sonhos, nem todo sonho vem da parte do Senhor. Nem todo sonho é profético. Nem todo sonho é revelação do Pai. Tem sonhos que é dado por espíritos malignos, porque eles acessam as dimensões espirituais no portal do sonho, ele traz. Lilith governa esse meio e traz contaminação. Cuidado. Cuidado. Ai, porque eu tive um sonho. Ai, porque eu fiz aquilo. Ai, porque eu vi aquilo. Cuidado, não aceite. Passe tudo pelo crivo da palavra, queridos. Vamos lá. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Porque às vezes, queridos, deixa eu falar algo. Quem se move no profético, para quem sabe que tem esse chamado profético, ou se Deus já falou, você se move no profético, ou você é um profeta, você precisa ter as suas emoções totalmente saradas, alinhadas. Porque senão vai ter contaminação. A sua mente precisa ser guardada e blindada. Você precisa ter períodos para se retirar e passar tempo com o Senhor, fora a contaminação desse mundo. Fora a contaminação desse mundo. Às vezes, queridos, quem se move no profético, Deus vai isolar você por um tempo. Pessoas não vão chegar perto de você. Você vai ficar isolado. Você vai ficar quieto. Você não vai conseguir ficar com muita conversinha em WhatsApp, com muita conversinha com pessoas dentro da tua casa. Querido, eu quero te dizer isso, que isso é normal. Quem se move no profético, quem é profeta, de tempos em tempos Deus te isola. Por que Deus te isola? Para te trazer um afinamento. Para fazer com que você fique com seus ouvidos espirituais afinados à voz. Você precisa estar com as suas emoções alinhadas. Você precisa estar com as suas emoções saradas. Você precisa aprender principalmente a reconhecer a voz do teu mestre, do teu pastor. Para você poder filtrar, isso é coisa da minha mente ou isso é coisa do espírito? Amém? Eles imaginam sonhos que contam uns aos outros e farão o povo desprezar o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão. E aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra. Porquanto que tem a palavra a ver com o trigo, questiona o Senhor. Então, queridos, vai ter uns profetas que eles vão ter o dom de sonho. E vai ter profeta que tem o dom da palavra. Isso acontece aqui em casa. O meu marido, ele é profeta dimensional de sonho. Eu sou profeta que tenho a revelação pela palavra. Nem sempre o profeta vai andar nas duas linhas. Porque não tem como todo mundo. Não tem como todo mundo fazer tudo. Tem uns que vão fluir nos dois. Mas a grande maioria vai ser um ou outro. Vamos lá. Vai quebrar, meu amor, deixa aí. Versículo 29. Não é a minha palavra como o fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirme Yahvé, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. O que o Senhor está dizendo aqui? Que o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo que traz uma palavra para mim, vai trazer uma palavra para você, querido. Não adianta, você não precisa vir aqui e roubar
aquilo que eu estou pregando, que é o que acontece por aí. Misericórdia. Às vezes é a mesma palavra. Por quê? Porque um espírito testifica outro espírito. Vira e mexe aqui, o pessoal fala, o profeta tal falou a mesma coisa que você. Lá na igreja falou a mesma palavra. Só que às vezes, querido, o que acontece? As pessoas querem se mover de forma profética, mas não buscam na fonte. E aí não tem a revelação, aí fala, opa, eu vou pegar essa profecia aqui e vou ministrar. Como se fosse revelação vinda para ela, mas não veio. Vamos lá. Versículo 31. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as próprias línguas declaram oráculos. Oráculos é revelação. Que não teve revelação nenhuma. Vai lá e fala da própria língua, mas não veio da boca do Senhor. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício e a ninguém do meio do meu povo, assevera Yahvé. Quando este povo ou um profeta ou um sacerdote te indagar qual é a mensagem solene e pesada da qual Yahvé te encarregou, então lhes dirás, vós sois a minha carga pesada, e eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser, esta é a sentença encarregada por Yahvé, então castigarei aquele homem com a sua família. Assim, pois, direis, cada um ao seu próximo, e cada um ao seu amigo ou parente. O que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do eterno dos exércitos, do Deus de Israel. Queridos, quando a gente vai entregar uma profecia, a gente não acrescenta e nem tira nada. Porque nós só somos mensageiros do Senhor. Se o Senhor fala até X, é até X. Agora tem gente que recebe até X e dá a volta no abecedário inteiro. Ou então poupa. Mas essa parte aqui eu não vou falar não. Como se ele pudesse e tivesse a autoridade de mudar a mensagem que o Pai mandou. Se é uma palavra de exortação, é uma palavra de exortação. Se é uma palavra de conforto, é uma palavra de conforto. Se é um direcionamento, ponto final. A gente não pode acrescentar e nem tirar nada. Se o Senhor fala A, é A. Se o Senhor fala B, é B. Até aqui entregou o Senhor e até aqui entregou o Senhor. Só que tem gente que gosta de ser visto de tão espiritual, que fala coisas que Deus não mandou falar. Ou então poupa coisas que Deus mandou falar e a pessoa não recebe o alinhamento e a correção que precisava. Deus está vendo. Vai ser pesado na balança. Vamos lá, versículo 37. Assim dirás o profeta. Qual é a resposta do Senhor para vós? Ou o que Yahvé anunciou? Se contudo dissestes, esta é a mensagem do qual o Senhor me encarregou, assim declara o Senhor. Porque dizeis, esta é a mensagem do qual Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não disseis isso. Por esse motivo, vós desprezai-o e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida. Queridos, a gente precisa estar atento a tudo e a todos. Buscar para o discernimento de espíritos em todo o tempo todo. E se você é essa pessoa que se move no profético ou é profeta, que tenha temor e tremor diante do Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Nós vamos prestar
conta diante do Pai. Nós vamos prestar conta diante do Eterno de Israel. Nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca, de cada ato que a gente faz. Nós vamos prestar conta. Nós iremos prestar conta. Se a gente fala algo que Deus não mandou a gente dizer, nós vamos prestar conta. Se a gente também não diz algo que Deus mandou a gente dizer, nós vamos prestar conta. Tudo na vida nós vamos prestar conta. Deus está trazendo um alinhamento. Deus está passando no fio, no estreito, os filhos dele. Trazendo alinhamento, fazendo um refinamento das nossas vidas, queridos. Em todas as áreas. Hoje o que o Senhor pegou foi na área financeira. Nós vamos ser alinhados. Clamamos por justiça, mas não somos justos. Só queremos que o outro pague, mas a nossa paga nós não queremos. Queremos ser mais santos do que os outros. Queremos mostrar que temos mais o Espírito Santo do que os outros. Misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor. Nós não somos nada. Se não é a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós não somos nada. Nada. Nada, queridos. Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu santo nome. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor, Pai, trouxe, Senhor, o alinhamento que nós estávamos necessitando no dia de hoje, Pai, para este novo tempo, para essa nova estação. Pai, que em nome de Jesus nós não sejamos, Senhor, hipócritas, que nós não sejamos, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, que clamam, Senhor, por algo, mas que não fazem esse mesmo algo. Que nós não sejamos homens e mulheres que saem em busca, Senhor, de falsas revelações e profecias. Que nós também não sejamos os falsos profetas. Que nós também não sejamos esses homens e mulheres que se movem em falsos moveres proféticos. Tende misericórdia de nós. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. E nós te pedimos, Senhor, alinha, Senhor, a nossa vida. Alinha, Senhor, o nosso caráter. Passa-nos, Senhor, em nome de Jesus, uma forja, Pai. Ó, Senhor, nos santifica. Venha remir, Senhor, os nossos pecados. Venha, Senhor, em nome de Jesus, remir as nossas falhas, Adonai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ser homens e mulheres segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, andar de acordo com o teu querer, Pai, que possamos ser justos como o Senhor é justo, que possamos ser mansos como o Senhor é manso, que possamos ser humildes como o Senhor é humilde, que possamos ser generosos, generosas como o Senhor é, Pai, em nome de Jesus, bondoso, Pai, longâmino, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, derriba de nós toda a altivez de espírito, quebra todo o ego, toda a soberba, tira, Senhor, toda a incredulidade e religiosidade, toda a cegueira espiritual caia por terra, Jesus. Alinha-nos de acordo com a tua vontade e o teu querer, Pai. Santifica, Senhor, as nossas mãos. Passa, Senhor, em revista em nós. Passa em revista na nossa mente. Passa em revista, Senhor, na nossa alma. Alinha-nos, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor. Pai, eu apresento a vida de cada homem e cada mulher aqui, Senhor, nesta manhã. Que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam cheios, Senhor, do teu Espírito, da tua presença doce e palpável. Que o doce amigo Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, de forma sobrenatural sobre as nossas vidas, trazendo renovo, trazendo esperança, alinhando, Senhor, tudo aquilo que chamamos de nosso com a tua vontade, Pai. A nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, Pai, interpessoais, o nosso casamento, Jesus. Eu apresento tudo, Senhor, diante do teu altar. E nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiramente como o Senhor é. Mansos e humildes, justos. Que a essência de Yahvé, Senhor, esteja sobre nós e através de nós, ó Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, queridos, cada um de vocês.
que nós possamos ter uma segunda-feira abençoada, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa ter uma visão diferente. Amém? O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em alargar as nossas fronteiras. O Senhor quer nos abençoar. Querido, só existe uma pessoa que pode impedir as bênçãos do Senhor. Essa pessoa sou eu e essa pessoa é você mesmo. Às vezes a gente coloca na conta de Satanás algo que nem é dele. Ai, porque é o inimigo, porque é trabalho, porque é demanda, porque é isso, porque é aquilo. E Deus só está olhando lá de cima. Não, é o teu coração. Não tem nada a ver com Satanás. É você. São as suas escolhas, são as suas atitudes, são os seus julgamentos, são os seus apontamentos, os seus questionamentos, as suas incredulidades, as suas religiosidades que te impedem de viver o meu sobrenatural. Não tem nada a ver com inveja. Não tem nada a ver com trabalho de feitiçaria. Não tem nada a ver com Satanás. É você. É a sua natureza adâmica que ainda não morreu. Deus quer abençoar. Deus quer fazer. Deus quer alinhar. Mas muitas vezes a gente não permite. Amém? Que Deus abençoe, queridos, todos vocês. Que o pessoal que está fazendo, né, o acerto da imersão, eu vou liberar, tá? Lá na plataforma, colocar os e-mails de vocês vão receber o acesso, tá bom? E quem quer participar da imersão e não quer deixar para a última hora, me chama no privado, tá? Para participar da imersão sobre santidade, perdão, sobre relacionamentos. Então, ainda dá tempo, querida, é só em janeiro. Mas se vocês não quiserem, amém? Deixar para a última hora, porque muitas vezes as pessoas falam, eu deixei para a última hora e acaba esquecendo, então já garante a sua vaga, já garante a sua imersão, me chama no privado. Então é para todos vocês que é solteiro, casado, divorciado, vai ser uma imersão bem profunda, amém? É uma imersão sobre vida sentimental, sobre aquelas pessoas que são solteiras e querem ter um relacionamento, vai ter abordado vários temas, as pessoas que são casadas, que estão com problemas no relacionamento, que querem resgatar, restaurar o relacionamento, aquelas que são divorciadas, que acham que Deus não vai mais, eu não vou poder me casar mais, eu preciso alinhar algumas coisas, amém? O Senhor, ele vai fazer coisas novas no nosso meio, amém? Glória a Deus. Não, querida, é que eu falei errado. Vai falar sobre santidade também, mas não é. Não é sobre santidade, amém? A próxima imersão é sobre relacionamentos. Para quem é solteiro e quer casar, para quem é casado e está com problema, para quem é separado, para quem é divorciado. Vai englobar vários assuntos, amém? Depois eu vou fazer uma live, mas eu acho que só em janeiro. Eu vou fazer uma live falando um pouco mais sobre como vai ser, tá bom? Então, se você quiser já garantir a sua vaga, para não deixar para a última hora e acabar esquecendo, é só me chamar no privado, tá? Que Deus abençoe todos vocês e na quarta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos conceder. Amém? A permissão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e até quarta. Em nome de Jesus.